Vamos lá, crianças. Assunto de hoje está sendo a continuação de assunto da semana passada, que foi a Reforma Protestante, tá certo? Vamos ver, ok? Na semana passada eu expliquei como surgiu a Reforma Protestante, tá? E a gente citou o nome principal, que foi Martim Lutero, tá? A gente viu também que a Reforma Protestante ela se deu na Alemanha. Hoje a gente vai ver a continuação disso aí, tá certo? Principalmente a gente vai começar já a falar de Martim Lutero, começar o início da aula falando dele não, tá? Mas a gente vai falar dele hoje e vai ver também como estava a Alemanha naquela época, tá bem? Vê só. A gente começa hoje pelos primeiros reformistas. Isso quer dizer o quê? Tá? Das pessoas que começaram, tá, com essa ideia de reforma, tá? Ou seja, as pessoas que vieram antes de Lutero, tá certo? De Martim Lutero. A gente vai ter, ó, tá certo? Ó, nessa época aqui, vários líderes vão surgir nessa época, reivindicando as mudanças na Igreja Católica. Eu botei aqui vários líderes, mas, tá certo, somente alguns vão se destacar, tá bem? O primeiro destaque que a gente vai ter hoje é um nome meio complicadinho, mas dá pra colocar na cabeça, tá? Que vai ser John Wycliffe, tá? John Wycliffe, a gente vai chamar de John, porque Wycliffe parece aquele cantor de música de rock, tá? Então, John, ele foi professor da Universidade de Oxford. Vê que nome chique, menino, Oxford. Meu próximo cachorro vai ter esse nome, Oxford. Então, tá, ele foi professor, veja, os sofredores, por que sofredores? Vocês vão ver por que eles vão ser considerados sofredores. Professor da Universidade de Oxford, ele pregou, tá, os confiscos de bens da Igreja Católica. O que quer dizer isso? A gente sabe que a Igreja Católica ela era bastante rica, tá? A gente sabe que essa Igreja Católica ela vem enriquecendo durante muito tempo, tá bem? Principalmente na época da Idade Média, né? Na época das Cruzadas. Então, ela é portadora de várias terras, de várias quantidades de terra, de ouro, principalmente porque ela vai começar a fazer a venda das indulgências, né, que eram, vamos dizer assim, para obter o perdão, né, dos seus pecados, se antigamente, logo no início da igreja, tá certo que os primeiros padres, os padres bonzinhos, essa indulgência era negociada, né? A base de caridade, de cesta básica. Depois os papas, né, começaram a ver que dinheiro era bom. E aí começou a fazer o quê? Começou a vender, tá? Essas indulgências, né? Então dizia o seguinte: você cometeu um pecado, você traiu sua esposa, não pode. A Bíblia diz que não pode, então você vem aqui e faça um cheque para mim. Cheque não, que não existia cheque nessa época. Você deu um saquinho, tá, de milhares de moeda, e aí o seu pecado tá liberado. Vocês acham que ele podia fazer isso, mas fazia. E aí ganhava dinheiro, tá? Vê só. Então começou a pregar o confisco dos bens da igreja. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que aquilo tudo, tá certo, que era da igreja, que era material, tá, fosse capturado e aí dividido para as pessoas mais pobres, tá? Vê bem. Aí o que vocês acham? Só por aqui, tá certo? Na ideia de pregar os confiscos, tá? De toda a igreja, isso já vai mexer com gente grande. Vocês acham que não? Já, tá? Os papas, eles vão começar a dizer: esse daí tá merecendo uma pizza. Esse tá merecendo desaparecer do mundo, tá? Mas vamos lá. Como John era conhecido, tá? Não ia ser fácil desaparecer com ele. Então, John ainda vai mais adiante, tá? Ele vai e diz o seguinte, que para ele a Bíblia, tá, era a única fonte de verdade, né? Então, eu não tinha que acreditar em papa, eu não tinha que acreditar em padre, eu tinha que acreditar na Bíblia, tá? Ficava muito difícil acreditar no papa, no padre. Por quê? Porque a gente já viu aqui que a Bíblia, inicialmente, ela era feita em latim e que a população não entendia essa língua, né? Então, o papa, o padre, passava para a população que queria passar, né? Então, se quisesse mentir ali, que muitos mentiam, o que é que acontecia? A galera ficava sem saber, tá? Então, vamos lá. Vê só. Ou seja, se a Bíblia era a única fonte de verdade, tá? Eu, fiel, podia interpretar a Bíblia do jeito que eu quisesse, tá?
Só que estava meio difícil porque essa Bíblia era em latim. Então, alguns papas, tá certo, começaram a achar essa ideia boa, né? Eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero e aí eu passo a informação do jeito que eu quero também. Alguns pastores fazem isso hoje, tá? Eu não vou dizer que pastores, não somente pastores, alguns padres também fazem isso hoje. Fazem a interpretação individual, né, a não ser num conjunto, e aí passa para a galera que bem quer entender. E eu, sem ter conhecimento, acredito, tá? A mesma coisa era naquela época. Aí, vê bem, fora, tá, essa ideia de confiscar os bens da igreja, ele ainda vem acrescentar dizendo o quê? Que deveria haver diminuição do poder do clero, tá? O clero deveria ter menos poder, não ser tão importante. Deveria haver simplificação da missa, tá? Ou seja, as missas elas eram muito demoradas, né? Tinha aquele negócio de senta, levanta e senta e levanta. E aí, além de ser demorada, então deveria ser mais simples, ok? Assim, o bichinho, ele vai ser condenado, tá certo? A o quê? A ser herege. A igreja considerou ele herege, tá? E ele ainda foi excomungado. Agora, isso aí ainda foi bonzinho, tá? A igreja foi boazinha com ele. Por quê? Porque ele era bastante conhecido. Então não podia pegar tanto no pé dele, tá bem? Se a igreja desaparecesse com ele, ia dar bronca, tá? Então ele só foi o quê? Considerado herege. Herege é o quê? É aquela pessoa que vai contra a igreja católica, tá? Né? Que vai contra os pensamentos de Deus. E aí ele foi excomungado. Não podia mais, tá? Receber a comunhão pela igreja católica. Que, tia, mas isso é uma besteira. É uma besteira para quem não é católico, tá? É uma besteira para quem não acredita em religião. Porque para quem acredita, isso era vamos dizer assim, uma condenação ao inferno, tá? Eu vou pro inferno, eu vou queimar no mármore do inferno. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar para John Hus. John Hus. Veja como é, tá certo? Nomes complicados, mas nomes legais, tá? Então a gente tem John, né? Que levou uma pena leve, considerada em relação a John. Vamos lá. Por que John, ele vai ter uma pena maior? Porque ele não era conhecido. O erro dele foi esse, tá? É não ser conhecido. Então, a partir de hoje, você seja conhecido. Você sai no meio da rua e faça oi, bom dia, tá? Porque isso pode salvar a sua vida. Vamos continuar. John, ele também foi professor, tá? Da Universidade de Praga, tá bem? Então, vê só. É por isso que eu tô dizendo que foi professor é sofredor. É pra se quebrar na emenda. Vai ter uns castiguinhos porque foi professor. Então, vamos lá, tá? Ele tinha opinião a favor de John, tá? Só que ele vai ter algumas modificações. Ele vai no mesmo caminho que John, tá bem? Só que ele não era tão conhecido e ele ainda vai ter algumas modificações. Vamos ver quais são, tá? Ele criticava os excessos do clero, tá? Ou seja, a gente sabe que a Igreja Católica gastava demais, tá? Recebia, né? Cobrava imposto demais, gastava demais. Então, cobrar imposto já era um excesso, tá? Cobrar pelas indulgências já era um excesso, né? Gastar aquilo que recebia do povo, que já não tinha nada, também era um excesso, né? Então, ele criticava esses excessos e ainda criticava a hierarquia da igreja, que era justamente essa questãozinha, né? O padre, o cardeal, o arcebispo, o papa, né? Então, ele condenava isso aí. É tanto, galerinha, que se você perceber, os protestantes, eles não têm essa hierarquia. Ele tem apenas o pastor, tá? Você é aquele fiel e o pastor. Você não tem alguém maior que o pastor na igreja, tá certo? Você não tem essa hierarquia justamente por causa dessa condenação aqui, tá? Eles não aceitam esse negócio. Eu tenho que obedecer a fulaninho, eu vou obedecer a fulaninho. Na igreja protestante, você só tem que obedecer a Deus, tá certo? Então, os cultos, eles deveriam ser realizados na língua nacional, tá? Ele não vai contra John, tá? Que diz lá que as missas elas devem ser reduzidas, mas ele vem dizer, ótimo, tem que ser reduzida e o padre ainda tem que falar a missa na língua local, para que eu possa entender. Lógico, tá certo? Então, vê só. Por causa desta audácia, tá certo? Desta audácia, você vai ter John sendo, tá certo? Condenado, sendo preso e ainda condenado à fogueira.
foi pior, tá? E aí, ele vai ser condenado à fogueira por causa disso, tá? Porque ele pensou a mais que John e porque ele também foi mais audacioso, ele foi adiante, além com a igreja, tá? Aí a gente tem agora a reforma luterana. A gente vai começar a falar agora de quem? De Martim Lutero. Como eu falei para vocês, Martim Lutero, ele cria, tá? Ele idealiza a reforma protestante. Até mesmo porque eu falei na semana passada, na aula passada, que ele era da igreja, tá? Então ele era um monge agostiniano, tá? Monge agostiniano. Agostiniano, a gente não é o nome dele, não. É a corrente pelo qual ele seguia, né? Porque na igreja católica a gente tem os monges franciscanos, né? Tibetanos, tem essas correntes. Então ele era um monge agostiniano, tá bem? O nome dessa pessoa que a gente vai entrar agora vai ser Martim Lutero, que começa toda essa historinha na Alemanha, tá? Então ele era uma pessoa humilde, o pobrezinho também era professor, coitadinho, tá? Da Universidade de Wittenberg, vê que nome chique. Menino, eu quero ter, quem sabe na minha história futuramente, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Eita, poxa! Professora da Universidade Católica de Pernambuco. Eita, moleque de cachorro. Pense, um dia eu chego lá. Bora lá, tá? Vê só, nesta época, a Alemanha, tá? Ela estava dividida em vários estados e a Alemanha não era um país ainda, tá? A Alemanha fazia parte de um império que era chamado Sacro Império Romano Germânico. Por que sacro? Porque fazia parte da Igreja Católica, tá certo? Então a Igreja Católica se colocava a favor dessa questãozinha aí, tá? De a Alemanha estar dividida em vários estados, não ser tão rica, tá? Para se apoderar desse território, tá? Então, a Alemanha fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Era assim como era chamada a Alemanha. Depois, modificou, botou só a Alemanha. Coisa simples, tá? A agricultura tinha características ainda feudais. O que quer dizer isso? A gente estudou feudalismo aqui. Então, queria dizer o quê? Que os camponeses, eles, tá certo, plantavam para os senhores feudais. Os senhores feudais ficavam com 70% e os camponeses com 30%. Então a agricultura ainda tinha essa característica aí, no Sacro Império Romano Germânico, como era chamado antigamente a Alemanha, tá? Ou seja, simplificando tudo, querendo dizer para vocês que a Alemanha tinha poder sobre o Sacro Império Romano, vocês vão ter noção, tá? A Igreja Católica, ela tinha 1/3 das terras do Sacro Império Romano Germânico, como era chamado a Alemanha. Eu vou falar isso até vocês colocarem na cabeça. Então, vê só, para piorar a situação, tá? Os príncipes, eles não apoiavam, que a gente sabe, os príncipes, quando a gente fala assim, são os governantes, né? Aquelas pessoas que tinham poder, que iam se tornar reis futuramente. Então, a gente sabe que os príncipes, eles não eram, né, os reis, eles não eram a favor da Igreja Católica, né? Eles se mantinham contrários. Principalmente por quê? Porque eles queriam tomar o poder da Igreja Católica que estava aqui. Então a Igreja Católica aqui em cima e, tá certo, os reis aqui embaixo. Então eles queriam fazer de tudo para chegar aqui. Então era aquele negócio, para puxar o tapete da Igreja Católica, eles vão fazer o quê? Eles vão, querer, tá certo? Querer confiscar os bens da igreja. Ó, quem é que tinha esse pensamento? John. Tá? Então eles queriam que os bens da igreja fossem confiscados, ou seja, fossem tomados para serem divididos. Agora não era com a pobreza, tá? Não era com a galera pobre, e sim com quem? Com eles, né? As terras da igreja viriam para quem? Para a nobreza. E, tá certo, queriam que os abusos da igreja e a corrupção da igreja diminuísse, melhorasse. Agora isso seria meio contraditório, porque os reis faziam muito isso, né? Abusavam do poder que tinha e ainda faziam a corrupção. Como é que eu posso falar do mal, o sujo falando mal lavado? Que coisa interessante, né? Mas vamos lá. Vê só. Nesta questão, tá certo? A gente sabe que a nobreza, tá? Mesmo fazendo coisas erradas, não vão ficar a favor de quem? Da igreja. Então, querendo ou não,
tá? Lutero pensou o seguinte: se a nobreza, mesmo tendo erros, não é a favor da igreja, eu vou ter apoio da nobreza, tá? Então ele foi atrás de gente grande, tá bem? De gente poderosa. Então, o que vai motivar, tá certo? Lutero iniciar a reforma protestante não foi nem o apoio da nobreza, e sim a venda das indulgências na Alemanha, tá? Então, quando os papas começam a vender, tá, os pecados, né, a diminuição do pecado, usando dinheiro, aí é que ele fala, não, assim não dá, tá? Assim é o cúmulo do cúmulo. Principalmente porque o Papa, na época, tá, tava começando a vender essas indulgências para quê? Para conseguir dinheiro, conseguir fundos para fazer a construção da Basílica de São Pedro lá no Vaticano, tá? Então era o cúmulo do absurdo, que a gente sabe que a Basílica de São Pedro, ela foi construída principalmente em cima dessas vendas de indulgência aqui, tá? Se vendeu bastante indulgência, né? Repetindo, o que seriam as indulgências é a diminuição do pecado, né? Então, por exemplo, feito eu falei, você traiu a sua esposa, então, como você, né, tá lá no mandamento, né? Não adulterais, aí você também matou, né, o seu inimigo lá, aí você também não pode matar, porque também é um mandamento, então, padre, eu não quero ir pro inferno. Aí, não matar é pior, né? Então, seria o quê? Seriam umas 10 saquinhas de ouro. Então, o cara tinha que pagar 10 saquinhas de ouro. E assim o Papa, tá certo, ia conseguir o dinheiro para fazer o quê? Para construir a Basílica de São Pedro. E aí, Lutero achou o cúmulo do cúmulo, tá? Usar o nome de Deus para fazer, tá certo? Para poder construir essa basílica aí, porque a gente sabe que tinha outros meios. A Igreja Católica podia usar de outros meios. Então, o que é que acontece, tá? Sabendo disso aí, Martim Lutero, ele vai no ano de 1517, o Brasil já tinha sido descoberto há 17 anos, tá? Lutero vai lá na Catedral de Wittenberg e bota na porta, tá certo? Na porta da Catedral, 95 teses. Essas 95 teses, elas vão bater de frente com o Papa, por quê? Porque estava deixando claro ali o que a Igreja Católica fazia de errado. Claro que inicialmente, tá, essas teses foram feitas em latim, ou seja, só quem sabia eram os papas, tá? Então a população não ficou sabendo. Estranhou aquele papel, tá certo? Aquelas 95 teses lá colocadas. Mas depois, tá certo? Para afrontar mais ainda, Lutero, tá? Como já existia a prensa, Lutero foi fazendo o quê? Ele foi colocando essas teses, passando do latim para a língua local, que foi o alemão. Então a galera ficou sabendo do que a Igreja Católica foi fazendo, tá? Então, o que é que acontece? Tá certo? O Papa, ele vai, pega essas 95 teses, vai pro meio da praça, tá certo? Queima essas 95 teses e pede, tá, para que no caso, o rei, tá, que seria quem? Carlos V, tá, faça com que Lutero se retrate, não, vamos dizer assim, peça desculpa, uma palavrinha melhor para vocês, tá? Peça desculpa pelo que fez, tá? E aí deixa isso pra lá. Aí, o que é que o rei faz, tá? Carlos V, ele convoca uma dieta, não é dieta para ficar magrinha, tá? É uma dieta, seria uma reunião, tá, com as pessoas, né? Então ele convocou uma dieta principalmente com o pessoal da nobreza para falar com Lutero. Lutero, ele não vai abrir mão do que ele fez, tá bem? Então, o que é que Lutero faz para não ser condenado à fogueira? Tá certo? Para não ser condenado à morte, o que é que vai acontecer? Ele foge. E aí ele vai conseguir, tá certo? Ele vai conseguir apoio, tá, com o Duque da Saxônia. E aí esse Duque da Saxônia esconde ele e ele começa a fazer a Bíblia em latim. Vê que legal. E aí a Bíblia começa a ser vendida pelo mundo, tá certo? Em uma outra língua, que seria o latim. O latim não, o alemão, perdão. Em alemão. E aí depois a Bíblia vai sendo traduzida para o português, tá? Para o espanhol. E aí cada país foi tendo o seu idioma próprio na Bíblia, tá? E aí a Bíblia foi passando, vamos dizer assim, o conhecimento bíblico passou para geral, tá certo?
Eu espero que vocês tenham gostado de Martin Lutero, porque eu gosto dele. Eu particularmente acho ele um cara, entendeu, assim, de coragem. Porque a pessoa saber que vai ser morto, condenado à fogueira e ainda não desistir, tá certo? Ele é aguentar ali ainda, né, pra poder ficar vivo em nome de uma ideia que ele teve, né? E aí ele manter, ele passar essa ideia adiante, ele foi o cara. Ele tem todo o meu apoio. Seguinte, crianças, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Se tiver dúvida, me procura lá no zap que eu respondo, tá? Cheiro!